O hipertireoidismo é uma das endocrinopatias que mais acometem felinos ao redor do mundo. Já a doença renal crônica é uma das doenças mais comuns dos gatos idosos e está associada ao hipertireoidismo. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre a relação que existe entre o hipertireoidismo e a doença renal crônica em felinos. Se quiser saber, fica até o final. Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, o hipertireoidismo ele é um quadro clínico causado pela excessiva produção e liberação dos hormônios tireoideanos. São eles T3 e T4, ambos produzidos pela glândula tireoide. Em termos fisiológicos, e aí vai aparecer uma figura para vocês, para exemplificar melhor o que eu vou falar, a produção e a liberação desses hormônios tireoideanos se dá da seguinte forma. Primeiramente, quem vai receber estímulos, tanto externos ou internos, vai ser uma estrutura conhecida como hipotálamo, uma estrutura que faz parte do sistema nervoso central do animal, localizada no encéfalo. O hipotálamo, uma vez recebendo esses estímulos, vai produzir um hormônio conhecido como TRH, que uma vez liberado pelo hipotálamo, vai estimular uma outra glândula que está ali coladinha no hipotálamo, a glândula hipófise, a produzir um outro hormônio, conhecido como TSH, o hormônio tireoestimulante. Esse hormônio cai na circulação e a função dele é estimular a tireoide a liberar os seus hormônios, o T3 e o T4. E o T3 e o T4, gente, eles têm diversas funções, mas poderíamos resumir essas funções em apenas uma frase: controle do metabolismo. Controle do metabolismo de proteínas, de carboidratos e de gordura. Ele controla o metabolismo dessas biomoléculas, certo? E aí, como ele controla o metabolismo, a gente pensa, se a doença é hipertireoidismo, significa, logicamente, que o metabolismo vai acelerar, vai haver uma aceleração do metabolismo, um aumento do metabolismo, o que tem como consequência alguns sinais clínicos que o animal pode apresentar, como por exemplo, taquipneia, como por exemplo, a respiração mais ofegante, polifagia, polidipsia, a diarreia, o vômito e também a poliúria. Essa última, poliúria, o aumento da quantidade de urina, está muito associada ao sistema urinário. Mas vamos lá, falando de sistema urinário, a gente chega à nossa relação de hoje, a pergunta que não quer calar. Qual a relação existente entre o hipertireoidismo e a doença renal crônica em felinos? Então, falando um pouco agora da doença renal crônica, como eu falei lá no início do vídeo, é uma doença bastante comum em felinos idosos, uma das mais comuns, mas existe um ponto principal para a gente entender essa relação de hoje. Pacientes que têm doença renal crônica geralmente vão ter ali uma diminuição da taxa de filtração glomerular. E o que é a taxa de filtração glomerular? Basicamente, é a diminuição de sangue que é filtrado por minuto nos rins. E por que um paciente com doença renal crônica precisa diminuir a quantidade de sangue que é filtrada nos rins por minuto? Porque existe ali, quando o animal está com a doença renal crônica, o intuito do organismo é diminuir a sobrecarga nesses rins, diminuir a carga que ele recebe para filtrar, ou seja, fazer com que esses rins trabalhem menos. Por isso, há essa diminuição da taxa de filtração glomerular. Então, se eles diminuem essa taxa, logicamente, vai produzir menos urina. Porém, algumas substâncias que vão ficar ali acumuladas na corrente sanguínea, que precisariam ser eliminadas, podem ser identificadas através de exames, como por exemplo a ureia e creatinina. São metabólitos que precisam ser eliminados, mas que quando o animal está com os rins funcionando inadequadamente, com a doença renal, esses compostos acabam ficando acumulados no sangue, numa condição conhecida como azotemia. Então, se o veterinário ele solicita um exame bioquímico, o perfil renal, e evidencia ali o aumento de ureia e creatinina, ele já tem uma conclusão que o animal possui algum tipo de doença renal, porque não está filtrando tanto, diminuiu a filtração, consequentemente essas substâncias se acumularam no sangue. Mas beleza, e o que isso vai ter a ver com o hipertireoidismo? Então vamos lá, quando o animal ele já possui uma doença renal crônica e além disso ele desenvolve um hipertireoidismo, o que é que vai acontecer? O hipertireoidismo ele aumenta
o débito cardíaco. E o que é débito cardíaco? Débito cardíaco seria a quantidade de sangue que é ejetado pelo coração por minuto, ou seja, a quantidade de sangue que o coração bombeia por minuto. Então, o hipertireoidismo, principalmente o hormônio T4, faz com que o coração trabalhe mais e libere mais sangue por minuto. Beleza. Além disso, o T4, principalmente, vai fazer com que as arteríolas, que são vasos sanguíneos, que são derivados ali das artérias, vasodilatem, ou seja, elas aumentam a sua área, consequentemente, recebem mais sangue. E essa alta passagem de sangue pelas arteríolas é toda, ou parte dela, desviada para os rins. Então, quando o animal tem hipertireoidismo, os rins vão receber mais sangue. O volume de sangue que chega nos rins vai ser maior, certo? E esse é um ponto-chave para a gente entender essa relação, porque de um lado você tem a doença renal crônica promovendo a diminuição da taxa de filtração glomerular para evitar essa sobrecarga dos rins, e de outro você tem o hipertireoidismo aumentando essa carga de sangue que chega nos rins, consequentemente aumentando a taxa de filtração glomerular, ou seja, aumentando a sobrecarga dos rins. Além disso, o hipertireoidismo também pode mascarar alguns exames do paciente que possui insuficiência renal crônica ou doença renal crônica, como vocês queiram chamar, certo? Ele pode mascarar da seguinte forma: existe ali os exames bioquímicos que podem ser pedidos pelo veterinário em exames de rotina mesmo para fazer um acompanhamento do paciente que tem a doença renal crônica. E aí o veterinário vai lá, solicita esse exame e no exame pode vir as taxas de ureia e creatinina normais. Por quê? Porque o hipertireoidismo faz com que a taxa de filtração glomerular aumente, ou seja, aumenta a quantidade de sangue que é filtrado. Aumentando essa quantidade de sangue que é filtrado, vai aumentar a eliminação de ureia e creatinina. Então vai diminuir a azotemia, o que de certa forma mascara a doença renal crônica, porque quando você solicita o exame, ureia e creatinina podem aparecer dentro da normalidade, o que não condiz com a realidade do animal, certo? Então chegamos no X da questão, e aí resumindo para vocês o que foi falado aqui no vídeo de hoje. O hipertireoidismo em pacientes que possuem doença renal crônica, ele aumenta a taxa de filtração glomerular, consequentemente diminui a azotemia, mascarando os exames bioquímicos do perfil renal. Ao mesmo tempo que ele aumenta a sobrecarga dos rins desses animais que já possuem uma doença renal crônica, certo? E é essa relação que eu vim trazer para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, gente, curtam o vídeo, comentem, compartilhem. Se tiverem amigos que se interessem pelo conteúdo, indiquem o nosso canal, nosso Instagram, certo? E é isso por hoje. Até mais. Valeu, galera!